Fala galera, beleza? Meu nome é Thales Macedo e eu tô aqui para fazer um tutorial de TypeFlow. É o meu primeiro tutorial aqui do canal. A ideia é fazer um tutorial por semana. É sempre com TypeFlow. Para quem não conhece, o TypeFlow é uma ferramenta sendo feita pelo Tyson IBL. Ela está sendo constantemente atualizada. Ela é uma ferramenta para 3D Max e ela está trazendo muita coisa massa para o Max aí. Trazendo coisas que estavam um pouco defasadas, trazendo um pouco de coisa que estava faltando. Tem cloth, tem colisão, física. Cara, tem muita coisa aqui na ferramenta, ali, aqui na galeria dá pra ver. Bastante coisa legal mesmo, vale a pena. Ela é uma ferramenta que está em beta, ela é free, pelo menos por enquanto ela é free para trabalho pessoal, trabalho comercial, tá? E para baixar ela é só vir aqui em typeflow.com e baixar aqui e copiar ela na Autodesk 3D Max, a tua versão do Max, né? Plugins, tá aí, tá ali ela ali. Beleza? Eu pensei aqui no tutorial, cara, que desse para passar algum conteúdo introdutório, mas também trouxesse alguma coisa interessante para quem já conhece. Mais do que o resultado, é legal porque a gente vai saber aqui como quebrar um objeto, como ter variações nessas quebras aqui, e depois usando física, né, colidindo as coisas, e depois como montar eles aqui ainda com física, tá? Então é isso, bora lá. Aqui no Max então eu tenho dois objetos, um é o cavalo e o outro é o pedestal, e quando a gente instala o TypeFlow, vai aparecer aqui, ó, Create TypeFlow. Eu vou arrastar ele aqui na cena. E é por aqui que a gente vai ter acesso às configurações do TypeFlow, por exemplo, as interações, retimer, cache, enfim, várias configurações de como o TypeFlow está sendo processado. E no editor uh, é onde a gente vai criar nosso flow, nossos eventos. Tá? Quando a gente arrasta um TypeFlow aqui para a cena, aparece esse botão aqui também, que a gente tem alguns acessos rápidos por aqui. Por exemplo, se a gente não estivesse vendo ele na cena, ele tivesse escondido, mesmo com hide, daria para acessar por aqui igual no editor. E as configurações dele ali, daria para vir por aqui, ó, select, ele seleciona ali, ó. Então é bem útil isso aqui, tá? Aqui no editor, o layout parece bastante do Particle Flow. Os operadores estão aqui embaixo, tem bastante operador. Pretendo nos próximos vídeos e falando um pouquinho de cada um, assim, uns exemplos, né, conforme eles forem aparecendo. É, e, mas não precisa se preocupar, assim, com o tempo vai testando, vai pegando isso aqui, beleza? Eles estão organizados, né, por exemplo, aqui estão os buffs, tem as forças, tem os fractures, enfim. Para eu começar alguma coisa aqui no TypeFlow, eu sempre vou começar com um buff. Tá? No caso, como a gente já tem um objeto na cena e eu quero aproveitar esse objeto, eu vou fazer um birth object e vou selecionar aquele cavalo ali. Beleza. Aqui, no momento então, eu tenho dois, um em cima do outro. Eu tô com, aqui dá pra ver, ó. Eu tô com o objeto 1, que era o original, e o TypeFlow. Eu não vou mais usar o objeto 1, eu vou usar só o TypeFlow, e é ele que eu vou renderizar, é ele que eu vou ficar vendo na minha cena. Aqui, cara, eu tô com uma contagem de partículas que eu habilitei aqui, ó. Display Particle Counts. É, é bem útil para você ter um controle da quantidade de partículas e onde elas estão nos seus eventos. Por enquanto a gente só tem um evento, mas logo isso vai fazer mais sentido. Por exemplo, a gente tem no momento, uma partícula. Ele está considerando esse cavalo todo como uma partícula. A gente está vendo ele como uma geometria e a gente pode alterar essa cor, tá? Para eu quebrar ele naqueles pedaços que a gente viu no exemplo,
temos aqui alguns fractures, ó. Brick fracture, element fracture, phase fracture. No momento a gente vai usar o Voronoi, mas tem vários outros que a gente poderia usar. Por exemplo, o Brick, ele faz essas quebras em formato de tijolos, que é bem legal também. Mas aqui, ó, arrastei para cá o Voronoi. A gente já viu que ele foi para 9 partículas, tá? Se eu desligo aqui, ele vai para 1. Se eu ligo, ele vai para 9. E ele dá esse resultado bem randômico aqui, que é o que eu estava querendo, tá? Aqui do ladinho vai ter as configurações. Por exemplo, aqui são os números de pontos dessa nuvem de pontos que está gerando o Voronoi. Eu vou colocar aqui um número meio grande, tá? Os testes que eu fiz, ele teve uma performance legal, assim, não tive muito problema com o número de partículas, pelo menos por enquanto. Descendo um pouquinho aqui, a gente tem a escala dessa nuvem de pontos. A gente vai ver ali que vai aumentar e diminuir o tamanho das partículas, né? E aqui embaixo, a gente tem o Slice Plane Normals, que é uma coisa legal de alterar o formato dessas quebras, desses pedaços. Por exemplo, se eu colocar um valor no eixo X muito superior aos outros, as partículas vão ficar mais verticais, tá vendo? E se eu colocar um Z muito maior do que os outros, elas vão ficar horizontais. O Y vai ser um pouco mais difícil para ver, porque ele vai estar nesse sentido. Mas é legal de dar um aspecto um pouco diferente, ou de repente simular a madeira, que ela fica mais longitudinal. Enfim, isso aqui é bem interessante. Eu vou deixar assim por enquanto. Como eu disse no começo, é um tutorial introdutório, né? Então eu vou deixar assim por enquanto. Então beleza, a gente vê aqui que ele tem 98 partículas. E para a gente fazer ele ver essas partículas como a física, né? Ele conseguir colidir elas precisam de um shape, elas precisam de um formato. Porque por mais que a gente esteja vendo elas aqui como geometry, não tem nenhuma coisa que diga pro mecanismo, pro sistema interno do TypeFlow, qual é o shape disso aqui. Ele pode estar vendo simplesmente como pontos, por exemplo. A gente tem aqui 98 pontos, tá? E não necessariamente vendo essa geometria aqui. Então, para a gente ter esse shape, né, sendo visto pela física, tem aqui o Physics Shape. Vou jogar ele aqui. A partir do momento que eu jogo ele aqui, já vai ter um resultado de física, tá? Bem rapidinho. E o que está acontecendo? Aqui a gente vê que ele está com Convex Hull, aqui no editor do Physics Shape. Esse Convex Hull é justamente uma casca convexa. Porque o TypeFlow, assim como outras ferramentas, ele não vai fazer o cálculo de física com essa malha toda pesada, tá? Ele vai fazer uma malha mais simples, que no caso é essa aqui, ó. Para eu ver isso aqui, eu fui aqui no Display Rule, tá? Que ele mostra essa casca. E a gente vê que é uma casca que envolve, de forma convexa, esses pedaços, tá? Por ela ser convexa, sempre ser convexa, tem algumas limitações. Por exemplo, aqui, ó, ela não faz esse recorte, né? Ela faz esse formato maior aqui, né? Se a gente quisesse resolver isso, teria como, né? Quebrar um pouco mais e depois juntar e tal. Tem algum workaround para fazer. Mas, no momento é só importante entender isso, assim. Que ele suporta meshes convexas. Eu tenho aqui outras opções, por exemplo, box. O que isso significa? Eu acho difícil a gente usar isso assim, mas eu vou explicar. Que isso significa que, por mais que o formato da geometria aqui seja todo irregular, ele está considerando para a física, para a colisão, essa caixa que envolve a partícula. Então, justamente quando ele
fez essa caixa, estava tudo interseccionando, então ele explodiu dessa forma aqui, tá? O mesmo vai acontecer com esfera. Mesh, ele vai considerar a própria partícula para fazer essa casca, fica uma casca bem pesada, mas ele nos avisa aqui que não é suportado de forma dinâmica, tá? A gente vai entender isso mais para frente, mas explicando rapidamente, ele está visível para a física, mas ele não vai se mover, ele não vai rotacionar. Alguma coisa pode bater nele, mas ele não é dinâmico. Ele só está exercendo o papel ali de algo fixo, digamos assim, tá? E não é o que a gente quer que se mexa. Então, a melhor opção aqui é o Convex Hull. Assim que a gente colocou o Convex Hull, a gente viu que ele criou uma casca, por exemplo, aqui, ó, entre duas partículas, ó. Ou seja, ele considerou esse focinho aqui e esse pedacinho do peito, eu acredito, sendo a mesma partícula, tá? Porque provavelmente a hora que o Fracture, o Voronoi, deixa eu esconder o Hull aqui, ele fez essa quebra aqui, ele juntou isso aqui tudo numa só. Para a gente resolver isso, a gente pode usar uma outra Fracture aqui, ó, que é o Element Fracture. Vou jogar ele aqui. O Element Fracture, ele é igual o Element do Editable Poly, que significa que aonde tem um objeto fechado, ele vai considerar um elemento e ele vai separar de um outro objeto fechado. Aqui não está acontecendo, ele não fez isso, ó. Eu vou ligar aqui o display rule, porque no TypeFlow a ordem dos operadores é muito importante. Tipo, ele está acima do Voronoi. Então ele está tentando separar em elementos um objeto que ainda nem foi quebrado. Tá? Se eu colocar ele aqui abaixo do Voronoi, a gente viu que até o número de partículas mudou e ele já não tem mais aquele resultado ali. Beleza? Então tá. A gente vê que ele está colidindo com o chão, mas ele não está colidindo com aquele pedestal. Na verdade, ele não está colidindo com esse chão aqui, ó, que eu criei, tá? Ele está colidindo com um chão que a física tem por padrão. O mecanismo de física do TypeFlow tem por padrão. Selecionando aqui o TypeFlow, eu tenho aqui em Physics um Ground Collider aqui, ó, que ele está ligado por padrão, justamente para que as coisas não caiam ao infinito. Por exemplo, eu desliguei ele ali e ele não vai colidir com nada, ele vai ficar caindo eternamente. Tá? Então isso aqui vem habilitado e está funcionando como o chão, porque o meu chão aqui da cena está coincidindo com o grid, né? Ele está no zero e o grau de colheita está no zero também, então está funcionando. Então, inclusive, eu nem vou usar esse aqui, eu vou usar esse aqui mesmo. Agora, para esse pedestal, a gente precisa dizer para o TypeFlow que ele existe, tá? Então eu vou aqui procurar Physics. Uma coisa que já vou adiantar, se a gente clicar aqui em qualquer lugar, na real, apertar o Tab do teclado, vai aparecer essa janelinha que a gente pode escrever e ele já vai achando as coisas, o que é bem mais prático, tá? Então, se você não viu eu procurando aqui, provavelmente eu estou usando o Tab. É a mesma coisa, né? Se eu quisesse achar aqui e arrastar para lá, ou o Tab. Então tá, eu coloquei aqui um Physics Collision, que é justamente isso, eu quero adicionar mais alguma coisa para colidir com essas partículas que ele criou, tá? Então aqui em Physics Collision, eu vou pick, eu vou adicionar aquele cara ali. A partir do momento que eu adiciono, ele já não está mais interseccionando, ele está colidindo. Beleza. E aqui eu posso falar um pouco, explicar um pouco mais daquele do fator de ser dinâmico, ser convexo e tudo mais, que é um exemplo interessante. Eu vou fazer assim, ó, eu vou selecionar esse TypeFlow, dar um isolate,
e eu vou pedir para esse collision mostrar a casca dele. Ó. No momento, ele está fazendo uma casca convexa, igual ele fez aqui no cavalo. Tá? Esse cara, a gente não quer que movimente realmente, a gente quer que ele fique parado. Então nele daria para ter como mesh. Ó. Inclusive ele fez uma mesh bem pesada. Mas ele funciona. Ele não é dinâmico, mas ele colide. É isso que, é isso que significa aquele aviso que apareceu aqui de que meshes dinâmicas não eram suportadas, as partículas vão se comportar como kinemáticas. Ou seja, kinemático é isso, é quando o objeto colide com o outro, mas só o outro vai se movimentar. Né? Esse aqui a gente não quer que se movimente. Mas nesse exemplo, a gente viu que o convexo ele é bem bom, na real. Ele está cumprindo o papel dele. Então eu nem vou colocar esse mesh pesadão aqui, porque não tem sentido. Eu vou usar uma coisa mais leve. E tá funcionando. Beleza? Então, beleza. As peças estão caindo, estão colidindo com o pedestal. Já não tem mais aquela peça que está junto uma da outra. Eu vou desligar aqui o RUL para a gente poder ter uma vista mais limpa, né? E vou desligar o RUL do colisor aqui também. Então eu vou desligar o grid também, que não está sendo importante. Então beleza, a gente tem elas caindo. A gente tem... deixa eu dar um play aqui. Tá. A gente vê que elas estão colidindo, elas estão funcionando, mas elas estão tremendo um pouquinho no final aqui. Isso porque toda simulação do TypeFlow, todo evento do TypeFlow, a gente tem que cuidar sempre com o time step. Vou selecionar aqui o ícone, main sets, time step. Time frame, que é o padrão, ele vem como padrão. O que isso significa? Significa que o TypeFlow está considerando para o cálculo a posição das partículas exatas no frame. Por exemplo, aqui, essa posição do frame 4, posição do frame 5 e assim por diante. Mas as partículas, elas às vezes vão fazer um movimento que entre um frame e o outro pode colidir com outra partícula. Por exemplo, imagina que tem uma bolinha aqui, ó, e ela vai passar por essa parede e vir para cá, tá? Num frame ela está aqui, no outro frame ela está aqui. Se o TypeFlow considerar só o frame, ele não vai ver essa colisão aqui, ó, porque um frame ela está aqui, outro frame ela está aqui. Agora, se a gente falar para ele, cara, considera meio frame, ou seja, ele vai considerar entre o frame 59 e o frame 60 como se tivesse um outro frame aqui no meio. Então a minha bolinha que está aqui vai passar para cá, tem mais propensão a visualizar essa colisão, a sentir essa colisão. Então o time step é justamente isso, ele vai aumentar a qualidade da simulação, mas vai ficar um pouquinho mais pesado. Aí depende do teu exemplo, né? Se isso vale a pena ou não. Porque é justamente isso. Aqui ele não está mais considerando 50 frames, ele está considerando, acredito que até o dobro, né? Aliás, o dobro. 100 frames, porque ele está considerando frames no meio disso aqui, tá? A gente vai ver que fica melhor, tá? Muda bastante o resultado. Vou colocar 1.4 aqui. Então, assim, tem que achar um pouco essa média aí para você, de acordo com o teu exemplo. Deixa eu só arrastar aqui o TypeFlow mais para lá. Eu arrastei o TypeFlow, mas ele não, o ícone, mas ele não mexeu aqui porque ele herda a posição do objeto, tá? Então tá, então eu coloquei 1.4 ali, 1 para 4, já vai dar um resultado melhor. Vamos ver se isso vai ficar muito pesado para o tutorial ou não, acho que não. Tá legal. Beleza. Agora, eu queria falar um pouco de como a gente pode passar desse evento para um próximo evento, né? Aí, quando a gente fala de passar para um próximo evento,
a gente tem as ferramentas de teste e a gente tem outros operadores que, por exemplo, quando tem essa bolinha, a gente pode ligar para outro teste, tá ok? Eu vou mostrar aqui um exemplo. Eu vou criar uma esfera, essa ela aqui, e eu vou animar ela crescendo para cá. Eu vou pedir para ver ela transparente, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu quero que a hora que essa esfera encontre as partículas do cavalo, aí elas comecem a cair, tá? Então, para isso, eu tenho aqui um switch do Physics, ó, Physics Switch. O switch é justamente isso, ele desliga, liga, 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 é um switch. A hora que eu taco ele aqui, ó, por padrão ele está como desativado. Então já não cai mais, ó, tá? Porque a gente está lendo de cima para baixo, a gente quebrou, colocou a física, mas a gente desativou, ok? Mas eu quero que ela encontre essa esfera e ligue de novo a física. Então eu vou colocar aqui um surface test e vou adicionar a minha esfera. Beleza? Desligar aqui o outro aqui. Para ela não ficar poluindo aqui, eu vou pedir para ver como um box, só o bounding box dela. E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um outro display, tá? Para isso eu posso arrastar esse com Shift. Eu vou mudar a cor para a gente saber se ela foi para cá. E vou ligar aqui, ó. Então, ó, a hora que essa esfera atingiu o cavalo, ela está passando essas partículas para o próximo evento. No momento a gente tem 49 aqui ainda no azul e 58 no verde. Tá? Se a gente ver aqui o Surface Test como está fazendo, a gente tem outros eventos, tá? Outros testes, aliás. Eu estou usando um Surface, que é um teste de superfície. Surface, superfície. E ele está testando essa aqui, ó, essa esfera, pela distância. Ó. Surface Test Type, distância. Se for menor do que uma distância absoluta de 1 centímetro, ela passa para o próximo evento. Aqui, uma coisa até mais intuitiva seria volume inside, ou seja, se está dentro da bola, vai passar para cá. Beleza? Mas ainda não está caindo, porque ele ainda está desativado. Eu vou arrastar ele para cá, com o Shift, né? Seleciono o Shift e arrasto, ele copia. E aqui eu vou ligar, ó. Aqui eu liguei. Então a gente vê que, a hora que ele vem para cá, ele vai cair. Beleza? Mas o que está acontecendo? Essas partículas verdes não estão interagindo com as azuis, ó, porque as azuis estão desativadas. Mas aqui tem ó, uma opção delas serem kinemáticas, que é igual ao que eu falei ali no pedestal. Elas vão estar visíveis para a física, mas elas não vão se mexer. Olha o resultado que dá. Vai ficar bem melhor. Né? Elas não entram, mas elas também não caem automaticamente, porque elas têm um pouco de superfície da azul segurando. Então, ó, ficou bem mais legal do que estava antes. Aqui ela não está interagindo com o pedestal, então eu vou simplesmente copiar para cá. Tá? Aí já começou a colidir com o pedestal. Beleza. A nossa esfera, ela não está atingindo o cavalo todo, tá? Aí eu vou corrigir essa animação. Uma coisa que eu já vou aproveitar para falar é que assim, ó, a hora que eu estava escalonando essa esfera, ele estava calculando aqui, ó. Eu vou fazer de novo e dar uma olhada aqui, ó. Ele fica ali calculando. O que está acontecendo? Cada pequeno movimento que eu faço aqui da esfera, como ela agora está dentro do TypeFlow, ele vai calcular um novo valor, uma nova colisão e tudo mais. O TypeFlow, ele sempre ele vai calcular do zero até onde você está. Aliás, se você estiver fazendo uma simulação para lá do zero, né, tipo menos 10, ele vai menos 10. Ou seja, um,
um frame ele é dependente do anterior dele, né? Mas nesse caso, eu estava escalonando ela, mas eu sabia que eu não queria esses valores intermediários, eu quero só que ela chegue até o final lá. Então a gente tem algumas coisas para resolver isso. Aqui, por exemplo, a gente tem um botão de parar. Ó, aqui ele está com a simulação desativada. O vermelho, ou seja, não está acontecendo nenhuma simulação. Eu vou ligá-lo de novo. Eu vou colocar aqui um frame mais para frente. Enquanto ele está calculando, se eu apertar ESC, fui lento. Se eu apertar ESC, ele vai calcular, ele vai parar até onde ele conseguiu ir, antes de eu apertar ESC. Ele não vai desabilitar a simulação igual eu tinha feito, mas ele parou. Ele não está mais calculando, tá? Eu vou colocar mais para frente aqui de novo. Eu vou apertar. Tá, ele está fazendo mais rápido do que eu tô apertando. Apertei ESC. Ele não desabilitou, mas ele está aqui, ó, pausado. Eu apertei ESC. Se eu apertar aqui, ó, ele vai voltar a calcular. Então isso aqui desabilita. Você não vai nem ver as coisas aqui na viewport. E esse aqui, ele recalcula. No caso de se eu apertar ESC, ou se eu quiser, tipo, calcula de novo, porque, não sei, não carregou o cache, ou enfim, alguma coisa do tipo. Esse aqui ele recalcula, tá? Então, beleza. Então aqui, ó, eu acabei dando Ctrl Z, eu vou desabilitar, vou dar um scale maior e vou habilitar de novo. Então, beleza. Então agora eu tenho as minhas pecinhas caindo, mas eu não vou usar o Surface Test, porque como ele está começando a física, tem partes que está sendo aplicada a física, tem partes que não estão, a gente vai passar por um efeito de essa peça está caindo e a outra ponta ali não, ó, que é um pouquinho menos realista do que eu quero. Assim. Então, na verdade, eu só quero que ela fique parada por um tempo e daí aplique a física. Tá? Para isso a gente tem o time test. Ó. Eu vou cancelar aqui a simulação para ele não ficar calculando enquanto eu falo. O time test é justamente um tempo, é um teste de tempo. Né? Ou seja, se ele for maior do que 10, ele vai passar para frente. Mas aqui tem uma variação, ou seja, se ele for maior do que 10 com uma variação de 3, ou seja, ele pode ser 7, ele pode ser até 13, né? Tem uma variação randômica que é controlada por esse valor que a gente tem aqui. Então eu vou desligar essa variação, colocar 0 e jogar ele para cá. Então o evento, a hora que atingir 10 frames, vai jogar para cá. Então eu vou desligar esse cara. Ó, já estou no frame 10, frame 11, pau, já veio para cá. Beleza? Isso aqui é mais perto do que eu quero. Eu vou colocar aqui a variação só para a gente ver como funciona. Então o que vai acontecer? Aqui no frame 7 eu vou ter um pouquinho, no 8, no 9, vai randomicamente passando para cá. Se eu fizesse um valor, vou colocar aqui 20 e 15 aqui, vai caindo peça, de pouco em pouco vai caindo algumas peças. Né? Essa bolinha já não está sendo mais usada, eu vou deletar. E eu vou deletar esse cara aqui também, para não ficar confundindo. Então, ó, de pouco em pouco está caindo algumas peças. Pode ser um efeito interessante, pode não ser. Por exemplo, se cair a pata aqui e essa parte não for para o próximo evento, ela vai ficar voando, ali não é isso que eu quero. Então eu vou colocar aqui 10 e sem variação. Tá? Tá colidindo, eu acho que está funcionando assim a título de tutorial. Mas eu quero que ela caia. Tá caindo tudo junto, assim, né? Tá tudo meio no mesmo tempo, assim, não tem muita beleza isso. Aqui no meu exemplo, eu fiz uma coisa que assim, ó, ela quebra, mas ela tem pedaços maiores, ela tem pedaços menores, ela tem pedaços que ainda não quebraram. E isso aqui não é que o Voronoi
fez um pedaço grandão aqui, um pedaço pequenininho aqui. Na verdade, aqui são todos pedaços pequenininhos, mas eles estão colados, tá? E eles descolam a hora que tem uma força que exerce, faz esse quebra. Então a gente vai colar esses pedaços aqui para ter pedaços maiores e pedaços menores. Sempre que a gente fala de cola no TypeFlow, a gente vai falar de bind. A gente tem vários tipos de bind, aqui, ó. Particle bind, cloth bind, que faz tecidos, angle bind. Mas no caso, a gente está usando física aqui, vamos seguir com o physics bind. Então beleza, eu colo ele aqui, já funcionou. Eu vou passar o meu TypeFlow para 1 para 2, só para efeito de tutorial a gente não ficar esperando muito tempo. Não que seja lento, mas enfim. Né? Então beleza, eu coloquei aqui o Physics Bind, ele já está funcionando ali. Pegou todas aquelas pecinhas que ainda existem, mas ele colou todas elas. Ele ainda até colou de uma forma meio mole, assim. Né? A gente vê uma certa, um certo movimento aqui. Então vamos entender isso aqui. Physics Bind, Glue, a gente tem aqui tipos de bind, né? A gente tem um rígido glue e a gente tem um rígido joint. A gente tem outras aqui, mas para início, essas duas são as mais importantes. O glue, ele vai realmente colar essas peças e ele vai tentar não permitir movimento entre as peças. Já o joint, ele vai permitir rotação entre essas peças, comportando-se como uma mola, ou como um braço, ou como alguma coisa assim que tenha movimento, ok? Um braço mecânico, eu quis dizer. Mas no caso a gente não quer que tenha movimento mesmo, então a gente quer o glue, ok? Aqui a gente tem o show binds, ó, que a gente vai visualizar aquelas binds lá. Para isso, eu vou ver aqui depois do 10, né? Porque só depois do 10 ela vai estar funcionando. Eu vou esconder a geometria. Eu posso mudar a cor desses binds. Como ali é verde, eu vou colocar um azul escuro. A gente vai ver que tem pequenos tracinhos que são essas ligações, ó, tá? Tem bem pouquinho, por isso que ele está mole. Como eu formo essas bytes? Essas bytes elas estão se formando com proximidade, ó, proximity bind. Ou seja, num raio de 1 centímetro, está podendo se fazer até 3 bytes. Beleza. Só para a gente ter uma ideia, o que é 1 centímetro? Eu vou fazer aqui uma esfera de 1 centímetro de diâmetro. Então vou colocar aqui o raio de 0,5. Então é isso. Ó. Se ela encontrar uma partícula nessa distância, ela pode fazer até 3 ligações. Por isso que tem tão pouquinho. Beleza? Vou deletar esse aqui. Isso é uma coisa muito importante. Assim. No TypeFlow e em qualquer outro software de efeitos, a escala é essencial. A gente tem que sempre cuidar da escala. Então tá, a gente já sabe o que é 1 centímetro, né? A gente viu que é bem pequenininho. E tendo isso em mente, a gente vai configurar aqui as nossas binds. Eu vou vir aqui para 10 centímetros, que eu estou sem a visualização aqui do geometry. Eu poderia pôr em pontos, por exemplo. E aqui em binding, eu vou colocar 7 binds, tá? Então agora ele já vai ficar mais rígido do que ele estava antes. Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu fazer aqui. Então tá, aquela patinha que estava balançando já não está mais balançando, porque tem as binds segurando, né? Ele está colando em outras partículas, então já não está mais balançando. Eu acho que para efeito agora a gente consegue trabalhar com isso. O que está acontecendo? Ele está funcionando, ele está colando, mas ele está colando demais, né? A gente quer que quebre, né? A gente não quer que fique
colado assim, né? Então, aqui no Physics Bind, a gente tem as opções de quebra, ó, Bind Break. Ela tá possível de quebrar, mas a gente não está dizendo para ele o que vai fazer quebrar essas binds, né? Então, por exemplo, aqui se eu colocar uma força, o que significa? Significa que até essa unidade de força ele vai aguentar e não vai quebrar a bind. Acima dessa unidade de força, ele vai quebrar. Então aqui, ó, ele não quebrou. Então não foi força suficiente. Então essa sensibilidade à força está muito alta. Então eu vou diminuir. Por exemplo, aqui, ó, de 100 mil, vou colocar 1000. Vamos ver. Deu uma exagerada aqui para a gente ver o resultado. Aí ele quebrou de cara, ó, ele já nem foi suficiente para nada. Assim. Vou colocar mais um zero, 10 mil. Aqui já quebrou um pouco melhor. O que aconteceu? A hora que passou do frame 10, a física ficou ligada, caiu tudo nessa patinha aqui, a patinha não aguentou, quebrou, e as coisas quando caíram, quebraram ao tocar ao chão. Já é um resultado bem melhor do que aquele sem o binder, que quebrava tudo junto. Tá? Então, ó, aqui agora vai mais da onde você quer chegar como resultado. Né? Quer deixar mais mole, quer deixar menos mole. Eu vou brincar um pouco aqui com os valores, mas essa direção artística eu vou deixar contigo, tá? Tá, a gente está vendo que está quebrando, mas algumas peças não quebraram, ficaram meio penduradas, que é uma coisa que a gente não quer. Eu vou ver se eu diminua a quantidade de binds, tá? Antes, deixa eu só falar desse outro, que é uma coisa legal também. Eu vou desligar a força e eu vou ligar o torque. O torque é a mesma ideia da força, só que ele é uma força angular. Ou seja, se o TypeFlow vê que uma bind vai girar, vai rotacionar acima desse valor, ele quebra. Até esse valor ele não quebra. Tá? Vou pôr aqui deu um resultado legal também. E até não ficou pendurado ali, ó. Aqui ficou assim. Ou não, deixa eu ver. Ficou pendurado assim. Que não é legal. Como tá pendurado aquelas partículas ali, eu acho que tem muita bind. Vamos dar uma diminuída. Ou a gente poderia diminuir aqui a sensibilidade. Mas eu não quero que quebre tudo. Assim. Eu gosto desse formato, por exemplo, a cabeça inteira. E só depois ela quebra. Tá? Eu acho que não vou nem usar o torque, vou usar a força mesmo. Aqui tem outras opções interessantes, por exemplo, stretch. Deixa eu desligar a força aqui pra gente ver. Stretch é como se fosse o esticamento, digamos assim. Eu não sei se tem uma palavra melhor em português, mas se ela esticar mais de 25%, vai quebrar. Ó, quebrou só a patinha ali, ó. Que legal. Ficou meio balançando ali. Lembrando que a gente diminuiu a qualidade da simulação, né? Então, provavelmente se a gente aumentar aqui vai dar um resultado melhor. Provavelmente não. Na hora que a gente aumentar aqui vai dar um resultado melhor. Vai dar um resultado diferente, tá? Então eu aconselho já ir fazendo seus testes na versão mais original, mais final. Mas eu estou fazendo pro tutorial que eu acho que não tem problema. Então tá, então tem stretch, tem compress, que é o contrário, né? Se ela se comprime mais do que esse valor, ela vai quebrar. Eu vou colocar como força. Eu vou dar um S aqui porque ele está calculando e não é para calcular. Vou dar um reload ali. E eu vou tentar diminuir o número de binds para que não fique pendurado ali. Vamos ver.
Não funcionou ainda. Eu vou aumentar. Vou colocar o torque também. Vou colocar um pouco maior a força. Tá. Eu acho que vou ter que passar para 1.4 aqui. Só pra gente ver. É, aí já ficou bem melhor ali. Aquele rabinho que tava pendurado. E nem ficou tão mais demorado assim. Vou tocar assim. Tá? Então beleza. Então elas caíram. Quebrou a cabeça que eu não queria que quebrasse. Então eu vou. É um jogo, assim, você vai aumentando um pouquinho aqui, ó, vai testando os valores. Com o tempo você vai ganhando um pouco mais de experiência. Mas eu acho que está um resultado aceitável para agora. Eu acho que eu vou aumentar um pouco isso aqui. Quero que não quebre a cabeça, beleza. Ah, quebrou. Quebrou muito cedo, na minha opinião. Ó, ficou bem rígido agora. E eu vou diminuir a sensibilidade da força aqui, para ver se a hora que ele bate no chão quebra. Tá. Ah, esse tutorial eu quero manter ele simples, tá? Mas daria pra gente colocar outros testes, né? A gente tem teste de colisão, por exemplo. A hora que ele colide, passa para outro evento. Tem teste de propriedade, né? Que a gente poderia... Vou jogar ele aqui fora, pra gente dar uma olhadinha. Tem várias propriedades que ele pode testar, né? Por exemplo, volume. Se a partícula for maior em termos de volume, ou menor, eu coloco maior ou menor, ou está igual a esse valor, vai para o próximo teste, ou não. E tem até quebra de binds, né? Aqui, ó, bind counting, a contagem de binds. Então, por exemplo, se for só uma bind pendurada ali, eu posso dizer que se ficar aqui, ó, igual a 1, passa para o próximo evento, e no próximo evento eu posso quebrar essa bind. Tá? Eu não quero complicar muito, mas eu quero que saibam que tem como ir aprimorando isso, né? Pelo amor de Deus, isso aqui é um tutorial. Então tá bom. Vamos considerar ok, tá? A câmera, vamos ver como é que tá. Eu acho que tá funcionando. Vou dar uma mexidinha aqui porque eu sou meio xarope. 40 mil aqui de... Beleza. No exemplo que eu fiz, após um tempo, ela deixa acalmar um pouquinho aqui e começa a voltar isso tudo para o local onde estava, tá? Eu vou mostrar como a gente vai fazer isso. Então, beleza. Eu vou achar aqui em que momento eu quero que elas vão para cima e comecem a rodar e tudo mais naquele instante que eu fiz. Deixa eu dar uma assistida aqui. Beleza, acho que aqui, ó, no frame 110 mais ou menos, já dá para começar a fazer isso. Quando a gente fala de tempo, a gente está falando de um time test. Eu vou jogar ele aqui, vou apertar ESC para não ficar calculando ali. Vou pôr aqui 110. Se eu colocar do jeito que está aqui, ó, não vai dar certo no frame 110. Por quê? Porque ele está testando, o tipo de teste dele está como a idade do evento, event age, ok? Então se a idade do evento está com mais de 110, ele vai passar para frente. Mas o evento 2, que é esse verde aqui, ele está começando aqui no 10, ó. Tá vendo? Aqui ele está começando, tá? A idade da partícula funciona assim, em relação ao evento. Aqui nasceu a partícula azul, aqui em Birth Object, está nascendo no 0.
Então aqui ela tem 1 frame de idade, 2 frames de idade, 3 frames de idade. E aqui no 10 ela já não existe mais, ó. 0 partículas nesse evento. Ou seja, esse é o primeiro frame do verde. Então aquela aqui tem 1 frame de idade e assim por diante. Então aqui, se eu quero que seja o frame 110, um frame exato, eu tenho a opção de não colocar como evento, e sim como frame. Né? O que significa isso? Frame 110, com essa variação que está aqui, vai passar para o próximo evento. Tá? Isso é bem legal de saber e é importante. Então aqui, frame 110 com variação de 3 está passando para algum lugar, mas eu não coloquei lugar nenhum. Eu vou arrastar aqui o geometry, o display, aliás, só para a gente visualizar isso. Conectei. Está calculando ali. Então, ó, 110 tem a variação de 3, né? Então ele passou um pouco para cá, depois passou um pouco para cá, até que atingiu todas elas. Até atingir todas elas. Beleza? Então, até a hora que passa para cá, ele já não tem mais a colisor do pedestal. Parou de colidir. Para elas irem para cima, eu tenho várias formas de fazer isso, tá? Por exemplo, aqui, ó. Eu posso dizer que a hora que ela vier para esse evento, vai ter uma força sendo aplicada. Eu vou clicar com Tab e escrever força. Eu apertei ESC porque eu não mudei nada no força e ele ia calcular em vão. O Multiflow tem uma coisa bem legal, que a força vem, esse operador de força já tem internamente como você adicionar, você não precisa criar um objeto externo para fazer isso. Dá para fazer também, mas não precisa. Por exemplo, aqui, ó, ele tem um vento interno, né? Eu vou colocar aqui no eixo Z e força de 1. Vamos ver o que vai acontecer. Vou dar um S aqui e vou pedir para ele voltar para 1.2 só para a gente não ficar esperando, tá? Porque o meu foco aqui é mostrar como está funcionando e não muita qualidade, tá? Então, ó, a partir do frame 110 veio aqui para esse evento roxo e começou uma força de 1 centímetro no eixo Z. Se eu colocar aqui no eixo X também, ela vai ter um pouco de lateralidade. Olha lá, tá? Dá para colocar noise, né, que é fazer um movimento não tão linear. Tem aqui os noises já internos na força. Vamos ver se mudou alguma coisa aqui visível. Ficou bem sutil, vou dar uma exagerada. Não é o foco do tutorial isso aqui, né? Ficou bem mais aleatório aqui, bem mais randômico, tá? Então tá, então essa é a força, né? Eu poderia acrescentar várias coisas, ele tem várias configurações aqui, mas não é o que eu quero no momento. Eu vou aproveitar para falar de um outro operador que é bem útil, que é o seguinte: eu vou criar um plano que eu poderia criar qualquer outra coisa e vou atrair essas partículas para esse plano. Tem algumas diferenças da força que no momento aqui vai ser útil para mim. Eu vou cancelar aqui a minha simulação, vou deletar esse cara, deletei demais, deletar esse cara. Tem o Find Target. Find Target é justamente isso, ele vai procurar um alvo, tá? E o alvo que eu quero que ele procure é esse objeto. Então aqui, ó, Target Object, eu vou adicionar aquele cara ali. Vamos ver o que vai acontecer. O que aconteceu? Nada. Porque ele está tão fraquinho que ele nem teve força para chegar até lá. Isso eu acho uma coisa legal do Find Target, que ele tem um pouco de ele tem aceleração disso, né? Ele está calculando ali, deixa eu dar um ESC. Por exemplo, ele vai tentar atingir o target do plano 1
com velocidade de 1 centímetro, mas exercendo uma aceleração de apenas 5%. Ou seja, ele está praticamente parado, né? Ele vai sair do zero, de velocidade zero até a 1, aplicando apenas 5% de aceleração. Então, se eu aumentar essa aceleração aqui, a gente vai começar a ver algum resultado. Olha lá, ó. Tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó, o que está acontecendo. O Find Target ele tem bastante recurso legal. Ó. Ele tem o Easy, por exemplo, que é o que, a hora que ele chegar perto desse target, ele pode começar a desacelerar. Que é o mesmo Easy da animação, né? O Easy In, Easy Out. Tem o After, enfim, tem vários softwares. Tô colocando aqui só por besteira, né? Não é isso que eu vou fazer aqui agora. Beleza. Mas ele tem também aqui, ó, Target Location. Ou seja, nosso target é o plano 1, mas dentro desse plano 1 eu poderia colocar mais de um target. Ele vai dizer assim, olha, eu quero que a partícula procure o target mais próximo, closest, dentro dessa lista, né? Como eu não tenho uma lista, tenho só um, ele está fazendo o plano. Mas aqui no point eu tenho essa mesma ideia, ou seja, ele está procurando por face aqui, ó, eu posso colocar por vértice ou por face, e ele está procurando a face mais próxima da partícula. Se eu colocar random, por exemplo, ele vai subir de uma forma bem mais aleatória. Tá vendo? Que é o que? Ele, a hora que caiu aqui nele, ele definiu um target para esse objeto. No caso é a face, né? Tem uma face, duas faces, três faces, quatro faces. São esses quadrados aqui. E foi randômico. Então a partícula está aqui, mas ela pode ter colocado um target lá do outro lado. Essa partícula está aqui, pode ter colocado um target aqui desse lado. Então por isso que ela está fazendo esse movimento cruzado aí, ó. Ok? O que é legal para a gente no momento. No exemplo que eu fiz, eu coloquei deixa eu só achar aqui que eu me perdi. Aqui. Eu coloquei também uma força de rotação aqui, ó. Que você pode pôr se gostar ou não. Não tem muito problema. Tá? Eu vou colocar, que é mais uma coisa para a gente aprender. Isso aqui, ó, tá dentro daquelas coisas que eu disse que o TFLOC acrescenta pro Max, né? Cliquei aqui em qualquer lugar, apertei X e escrevi TieVortex, tá? Vou colocar aqui. Ele ou dá para vir aqui em Helpers do TieFlow. O TieFlow tem vários Helpers aqui próprios, né? E é uma força igual o Wind do Max, mas com uma rotação própria. E eu vou usar esse aqui para ver se a gente faz uma coisa mais interessante, tá? Então eu vou manter esse file de target para fazer elas subirem. E eu vou acrescentar aqui, ó, force, eu não. Dá um ESC, eu vou adicionar esse cara e vamos ver como vai estar. Ela ficou bem sutil mesmo, que nem girou. Então eu vou aumentar aqui o valor da força do Vortex. Vou tirar esse zero aqui, vamos ver se fica muita coisa. Não lembro qual valor que eu usei. Mas aí já girou, ó, ficou legal. Tá meio randômico assim. E uma coisa que a gente pode fazer para melhorar ainda mais isso é colocar uma variação bem grande. Ó. Aqui no momento, num intervalo aqui de 6 frames, todas elas vieram para o evento roxo. Mas se eu colocar aqui, por exemplo, uma variação de 25, eu vou ter uma variação de até 50 frames. Né? Dentro de 50 frames vai uma para cá e outra para lá. Isso é legal
porque elas ainda estão funcionando a física, olha que legal. A gente vê que a partícula verde ali, ó, ela está se movimentando, mas não porque ela está sendo puxada lá pelo plano lá de cima. Ela está se movimentando porque a de baixo entrou no evento roxo e está empurrando ela. Ó. Isso é bem legal. Que daí a gente vê umas indo e as outras ainda não foram e tal. É bem legal isso. Eu vou colocar aqui 30. Ó, legal. Então tá. Aqui a minha câmera tá. Eu joguei ela pro lado pra caber o ícone do TypeFlow ali. Curti o resultado, acho que tá funcionando. Agora vamos fazer um outro evento para ela voltar para a posição original, tá? Para ela voltar para a posição original, uma coisa importante, ó, uma dica. Esse cara, eu não vou renderizar ele tá ali apenas como um helper, né? Então vou marcar o renderizável ali, que a gente sempre esquece. E depois vai fazer um render tal plano ali. Beleza. Para ela voltar para a posição original, que é essa posição aqui, a gente precisa salvar aquela posição original. Não tem nada que diga para o TypeFlow qual era aquela posição original, tá? Então a gente tem um operador aqui. A gente tem um operador aqui que faz justamente isso. Ele salva qualquer parâmetro, salva vários parâmetros, não sei qual que é, mas inclusive a posição, rotação e escala, né, que é o Custom Properties, tá? Eu vou jogar ele aqui aqui fora, só para a gente falar um pouco dele. Lendo aqui, ó, o que vai acontecer? Ele tem a opção de salvar o valor em algum canal, tá? Tem as opções do que vai ser salvo. No momento aqui, a gente vai usar só esse TM. O que é TM? É Transform Matrix, que é a matriz de transformação, justamente a matriz de posição, rotação e escala. Ou seja, a gente vai salvar a posição, rotação e escala das partículas em um canal, e depois a gente vai usar essa informação para carregar. Então tá, então a gente tem, a gente já sabe que a gente vai usar esse cara, resta saber aonde a gente vai pôr esse cara, né? E eu digo aqui, ó, se a gente pôr ele antes do Voronoi, ele vai salvar a posição daquela única partícula que era o início. Se a gente pôr depois do Voronoi, ele vai salvar as partículas criadas aqui pelo Voronoi e não vai considerar o element factor, aquela que a gente separou. Então a gente tem que pôr ele aqui, ó. Tá? Aqui tá como set, save, ou seja, ele vai salvar o que a gente configurar aqui. E eu vou salvar essa matriz customizável aqui, ó. Transform Matrix. Beleza. E eu vou dar um nome para isso. Vou colocar aqui, ó. Posição original. E apertar Enter. Beleza. Então ele salvou. A hora que entra no evento ele vai salvar. Tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Beleza, já vou falar sobre isso. Então beleza. Ele vai salvar essas posições, essa matriz aqui. A hora que ele chega aqui no começo. E ele está salvo internamente. Ou seja, ele está nesse canal aqui. Tá? Ele não salvou um arquivo, ele não salvou nada. Ele está na memória aqui do TypeFlow. E a partir de algum momento eu vou pedir para ele carregar isso. Vamos ver quando vai ser isso aqui. Tá. Então, ó, vamos concentrar aqui nessa partícula aqui, ó. Então no frame 83 ela foi para o roxo. Mais ou menos aqui. 153. Não sou muito rápido em matemática, então vou colocar aqui 153 menos 83. 70. Então aqui ela percorreu um intervalo de 70 frames, tá? Para chegar até essa posição.
E eu vou usar de novo aqui um time test, pelo menos por enquanto, eu não lembro se eu usei isso naquele exemplo. Aqui, ó, aqui sim eu vou usar como evento. Então, se ela tiver 70 frames ou mais, sei lá, mais 20 para cima ou para baixo, se a partícula estiver durando 70 frames dentro desse evento, ela vai para um próximo, tá? E o próximo vai ser uma cópia desse cara. Deixa eu dar um cópia aqui, tá? Só que em vez de set, vai ser get. E aí que está o segredo. Eu tenho como salvar aquela posição e eu tenho como carregar. Então quando eu coloco get, ele vai load value from channel. Ou seja, ele vai carregar essa posição que já está aqui, porque eu copiei. Se eu não tivesse copiado, vou mostrar aqui como é, vou jogar ele aqui só de exemplo. Eu teria que vir aqui em get, não vou mais setar nada, eu quero carregar, então é get. Em custom aqui, ó, eu vou colocar tm e eu vou ver que está salvo ali, ó. Tá vendo? Eu tenho 0, que é 0, não é nada. E eu tenho aquela posição original que eu salvei, ó, tá? E vamos ver como é que isso vai funcionar. Eu acho que não vai funcionar, mas vamos lá. É bom passar pelo erro para a gente ver, né? Uma coisa que não tem aqui é um display. Então a gente nem consegue saber se ela está nesse evento ou não. Eu vou colocar outra cor aqui diferente das outras, né, para a gente ver que evento está. Inclusive agora a gente já vê que tem um evento ali. E a gente vê até que ela cai, né? Ela tá fazendo uma coisa muito doida ali, não sei direito o que é. Mas o que está acontecendo? Ela tá ainda com física. E tem uma coisa que eu não falei que é muito importante, que todo operador do TypeFlow, ele tem essa janela aqui, ó, essa aba aqui, Time. Isso é muito importante. A Time está com on Event Entry, ou seja, esse custom property aqui, ele está afetando a hora que entra no evento, tá? O Find Target, por exemplo, o padrão dele é contínuo. Ou seja, continuamente ele está atraindo as partículas lá para cima. Aqui na hora de salvar, o Custom Properties está como onEventEntry, o que é ótimo, porque a hora que abre o flow, ele já salva. A gente não quer que ele fique salvando o tempo todo, né? Porque se ele estivesse salvando o tempo todo, ele poderia salvar inclusive essas alterações. A gente quer que seja só no início do evento. Agora, para ele carregar, a gente precisa que seja continuamente, ele fique tentando carregar continuamente para que percorra o espaço que ela está do chão até a posição final. Então, vou colocar aqui continuamente. Tá? Aí a gente já vê que ela já consegue, ó. Ela já chega, pau, bate ali, mas ela fica caindo, porque ela ainda está sendo aplicada a física. Tá? Aí a gente pode fazer algumas coisas. A gente pode colocar aquele switch, o physics switch, e desligar a física ou deixar kinemático. Kinemático é até mais legal, porque ela ainda vai as peças vão bater nela. Deixa eu ver se já funcionou. Beleza. Ele já está montando, mas ele ainda está meio errado. Ainda. Vamos entender como o que está acontecendo. Aqui, ó, no Custom TM, eu tenho uma interpolação, o que é bem legal. Deixa eu só fazer uma coisa aqui rapidinho. Eu vou pedir para a hora que ele chegar nesse evento, ele parar. Eu tenho um stop aqui, eu vou pedir para ele continuamente parar. Eu acho que isso é importante para a gente. Sim. Porque o que está acontecendo? Ele estava
ele vinha com tanta velocidade da posição onde ele estava para a posição do cavalo, que ele passava, ele continuava se mexendo e tal. Então aqui com o stop, ele vai parar ali exatamente onde a gente quer. Tá? Aqui tem uma coisa legal do Kinematic, ó, que dá para ver. As partículas em azul já chegaram na posição, mas ela ainda está trabalhando com física, então aquela roxinha ali está batendo. Mas a gente vê que elas estão meio que pipocando, assim, a gente está... Inclusive aquela que eu estava mostrando, ela está ali e de repente ela pula lá para a posição final. Não é tão legal. Mas dá pra gente resolver isso. O Custom Properties aqui, a hora que ele carrega esse canal que a gente salvou, a gente tem como interpolar. Ó. No momento está comum. E um é sem interpolação. Se eu colocar 3, 0,3, ela vai ter um pouquinho mais de leveza, assim, sutileza para ir para aquela posição. Tá? Se eu colocar... aqui até tem um atalho aqui, ó, Full Interpolation on Entry. Ou seja, a hora que ele entrar no evento, ele já vai interpolar para 100% e vai pipocar ali no lugar certo. Ó. Agora, se eu desligar isso e colocar 0, 1, ele vai bem lentamente chegar a essa posição. Vou precisar de mais frames aqui, mas já está fazendo o que tem que fazer. Beleza. Uma coisa que eu queria acrescentar é que o Find Target, que é aquele que a gente usou para subir em direção ao plano, ele também pode carregar aquele custom TM que a gente salvou. Tá? Aqui, por exemplo, ó, a gente não vai adicionar um objeto como alvo, a gente vai adicionar um custom TM. E ele tem aqui, ó, posição original. Por que isso? Porque o Find Target ele oferece para a gente alguns recursos a mais do Custom Property. O Custom Property ele tem só essa interpolação aqui, ó, de controle. Já o Find Target a gente consegue arrumar a velocidade, a aceleração, a gente consegue fazer um easy, tem mais recurso, saca? E a gente pode inclusive combinar os dois, saca? Porque o Find Target ele vai achar a posição que foi salva, mas ele não mexe em rotação. Para isso precisa do custom próprio. Mas se a gente combinar os dois, vai dar um resultado bacana. Para a gente combinar os dois, o ideal é ter uma interpolação baixa aqui no Custom Properties, tá? Porque se eu tiver o Find Target não vai nem fazer nada. O Custom Properties já vai trazer ele para lá. Mas uma interpolação baixa vai dar um resultado interessante. Eu vou mudar essa cor aqui. Vou pôr um laranja aqui. E colocar. Vamos ver o que vai rolar. E é legal que ele mantém a física, né? Então ele está tentando bater e... O que é legal, assim, dá um resultado interessante. Mas eu quero fechar isso, né? Eu quero que ele resolva, né? Então, o Find Target, ele também tem a possibilidade de funcionar como um teste. Ó. E ele testa o quê? Ele testa a distância para o alvo. Está escrito aqui, ó, test to distance less than, ou seja, ele vai testar como verdadeiro se a distância for menor do que 0,1. A gente viu que aquela bolinha que a gente colocou aqui na pata, 1 era bem pequeno, 0,1 é menor ainda. Então eu vou colocar 2, que é assim, ó, se a partícula que chegar a 2 centímetros do alvo, ela vai passar para frente, tá? Eu vou jogar ela, daí vai passar para frente, que é aquilo que estava completando já e tal. Vamos ver.
Pedir para ele calcular ali, esperar um pouquinho. É legal que a gente tem essas peças se batendo aqui. Tem até umas peças que tentam e não conseguem, né? Porque o que acontece? Elas estão presas nesse evento laranja e que elas não chegaram a 2 centímetros de distância do alvo. Provavelmente ela está meio distante, não sei para onde que ela tem que ir. Eu acho que essa peça tem que chegar lá, ela não consegue. Então ela permaneceu aqui no eixo laranja. No eixo não, né? No evento laranja. Cara, pra gente não se estender muito, a gente tem algumas formas de resolver isso. É legal que até depois ele chega. Uou, pum, bateu ali. A gente tem algumas formas de resolver isso, assim, para considerar um tutorial ainda introdutório. Eu posso aumentar essa distância, ou seja, ele vai dar como ok, por exemplo, o dobro disso, vamos ver. Mas talvez tire um pouco daquelas peças se batendo no começo. Tem uma só que ficou se batendo e depois chegou, tá? Ou a gente pode manter aqueles dois ali e dizer pra ele, cara, eu quero que você fique nesse evento 30 frames. Não sei se 30 seria o ideal. Eu acho que tem que ser um pouquinho mais do que 30. Eu vou por aqui, ó. Vou dar um ESC de novo. Vou por aqui 40. E agora sim, é evento, ou seja, a gente quer que a partícula fique aqui nesse evento laranja, no máximo cerca de 40 frames, tá? E não fica ali infinito. Daí, passou de 40 frames com uma variação de 3, ela vai para esse cara aqui. Vamos ver. Tem outras formas também, ó, algumas formas mais elegantes de resolver isso, mas acho que como a gente está tentando fazer um tutorial introdutório, eu acho que está ok. É legal um pouco essas partículas se batendo aí e tal. Se a gente quisesse que elas não se batessem, a gente vinha direto para cá, tá? Se a gente quiser que elas se batam mais, a gente tira esse time aqui. E é isso, cara. É um universo infinito, assim. Daria pra gente dizer para eles que usar o Property Test ou até o Physics Collision também funcionam como teste, né? Lembrando que tem aquele, aquele output ali. A gente podia dizer, cara, a hora que você bater 3 vezes ali, vamos jogar de novo para cima e depois girar de novo até achar uma posição melhor, assim. Mas eu acho que para um resultado de um tutorial iniciante, eu acho que está bem legal. A gente aprendeu várias coisas aí, tá? É engraçado essas peças se batendo aí. Para finalizar, então, vamos fazer o seguinte. Se eu apertar render aqui, eu nem sei se está configurado esse arquivo para render, acho que não. Mas ele não vai ver, ó, ele não vai ver o TypeFlow ali. Porque eu preciso pôr esse cara aqui que diz pro TypeFlow renderizar as peças, tá? Porque a gente pode não querer renderizar tal evento, tá? Então existe essa possibilidade. Mas é bem simples, ele não vai alterar a minha simulação. Deixa eu fechar ele aqui. Vou jogar ele em todos os caras aqui. Você vê que eu estou colocando, ele não está calculando nada, né? Tá, tá. Beleza, então agora se eu apertar aqui o render, ele já aparece ali. Beleza. Tá, para de renderizar. Parou. Então tá, então eu quero aplicar um material a esse cara. Eu estou usando o V-Ray, mas dá para usar qualquer outra coisa. Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma coisa pronta já. Não, não tem. Eu vou colocar um standard aqui, sei lá.
só para ter. Colocar uma cor. E vou aplicar esse material aqui. Assign Material. Ficou tudo amarelo, que é a cor do meu material. Perceba que agora a gente não vai ver mais essas cores daqui, né? Porque agora ele está vendo a cor do material. E a última coisa que eu queria falar é que a gente consegue pôr uma cor diferente para essas faces de dentro. A gente consegue pôr, que foi o que eu fiz aqui, né? Fora tá esse cobre ali, né? E dentro tá azul. Para isso a gente vai colocar, eu vou transformar esse cara em Mode Subobject. Beleza. Daria só para ter arrastado esse cara aqui, né? A mesma coisa. Eu vou deixar com 2 materiais e eu vou colocar esse material no ID2 e esse eu vou colocar azul. Beleza. Esse aqui já está aplicado, eu estou vendo aqui os triângulos brancos. O que está acontecendo é que eu não tenho os IDs, mas o Voronoi, que é um cara muito legal, ele me dá essa opção aqui em Fractures. Ele está fechando os buracos que ele abriu e eu consigo dar um override aqui. Ó. Vou dar um F, vou colocar número 2 aqui no override. Ou seja, a casca de fora da partícula, da peça, sei lá eu do que, vai ficar com ID1 e ele está colocando ID2 na parte de dentro. E aí fez o render, apareceu. E, cara, é isso então. O tutorial por hoje é esse. Espero que tenham gostado. Cara, deixa um comentário aí, manda um recado. Se você quer ver algum tutorial específico, assim, um efeito tal que você achou legal, ou não sabe como fazer, eu gostaria de saber como fazer. Se eu achar interessante, eu vou fazer. A minha ideia é fazer um tutorial por semana, acho que terça-feira, estou definindo isso ainda. E escreve aí, cara, se você achou que foi avançado, se achou que tem que ir mais devagar, ou falar um pouco mais, falar um pouco menos, sei lá, manda um recado aí que é o meu primeiro tutorial, eu vou curtir ler e espero que gostem. E usem essa ferramenta que é free, tá muito massa ela. E é isso. Até a próxima semana. Falou!